Boa noite a todos. É com muito prazer, é com muita honra que eu tenho hoje a oportunidade de bater um papo, não é uma entrevista, com o meu mestre, Guilherme Machado. Para os que me conhecem, sabem que eu não escondo o quanto ele foi importante na minha trajetória. Eu fiz aí mais de 6 anos de imersão com o Guilherme, aqui em São Paulo, em vários lugares do Nordeste. Então, primeiramente, eu queria agradecer Valeu, bicho! o que você plantou na minha vida, nessa transformação. E hoje eu tento transbordar um pouco de conhecimento com os nossos. A gente está muito feliz com o crescimento das Zaidan Imóveis, e não só com o crescimento de números, mas com tudo que a gente tem feito com o nosso time de corretores. Muita gente se preocupa bastante de fazer VGVs altos, VGVs enormes, e a gente se preocupa muito de atingir um resultado com o menor número de corretores possíveis. E isso eu sou muito grato a Guilherme, quando a gente entende que crescer não é só crescer em números, mas sim crescer é fazer aqueles que estão perto da gente ter resultados e, consequentemente, ganhar dinheiro dentro do mercado imobiliário. E já começando a falar um pouquinho sobre a tua trajetória, Guilherme, eu tenho uma curiosidade, e eu tenho certeza que essa curiosidade ela não é só minha. O que é que faz você estar há tanto tempo como o principal player do mercado imobiliário no Brasil? Já são 14 anos, não é isso? Isso aí. 14, 2012, 2027, isso aí, né? 2013, 14 anos. Bicho, primeiramente, parabéns pelo projeto, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui também com você nesse bate-papo. Zaidan, eu acredito o seguinte, cara, o mercado imobiliário, eu consigo transitar em todas as áreas, e eu sou o único cara que fala do mercado pro mercado imobiliário, do mercado imobiliário. Então eu vivi o desafio de ser corretor, vivi o desafio de ser gerente, vivi o desafio de ser diretor, vivi o desafio de ser dono, vivi o desafio de trabalhar com marketing. Então eu acredito muito que essa veracidade dos fatos nos torna um diferencial e nos aproxima da realidade do mercado imobiliário, das imobiliárias que a gente trabalha, dos corretores. Eu acredito muito que o meu diferencial seja essa verdade vivida e construída dentro do mercado imobiliário, dentro do salão de vendas. A gente, em alguns momentos, brincava com o Guilherme, dizendo que estavam aparecendo alguns concorrentes, porque, vez por outra, aparecia uma figura. E o que a gente sempre notava dentro do mercado imobiliário é que as pessoas elas não permaneciam no topo. Alguns se apareciam muito forte no mercado imobiliário, daqui a pouco já não estavam mais no mercado. E eu atribuo muito a sua constância, a sua disciplina e principalmente a dedicação que você tem dentro do mercado imobiliário. Então esses 14 anos aí não são 14 anos à toa, são 14 anos de muita utilidade para o mercado imobiliário. E eu conheço aí bastante operações que, como a minha, já foram transformadas através da metodologia Quebra as Regras. Isso aí. Quantas pessoas já passaram pelo Instituto Quebra as Regras, Guilherme? Você tem esses dados? Tem. Cara, isso é legal. A gente está aí nesses 14 anos e hoje os principais players do mercado imobiliário do Brasil, eles de alguma forma já sentaram na nossa cadeira, já consumiram da nossa metodologia e já evoluíram com aquilo que a gente acredita. Nesses 14 anos, a gente tem aí uma história muito bacana de resultado, de impacto, de aprendizado, de transformação, e principalmente foi o que você disse e foi muito feliz, de sustentabilidade, né? A gente consegue sustentar o resultado de uma forma diferente e que leva a gente aí para um patamar legal. Sua pergunta foi quantas pessoas já passaram, né? Pelo Instituto Quebra as Regras. Bicho! Bicho. A gente tem aí, né, Gi? Fala pra mim. É difícil contar. Cadê os dados? Cadê os dados? É porque, assim, se você contar... porque, assim, tem eventos... Se você contar treinamentos, vamos botar treinamento, nós já estamos contando aí com mais de 30 mil pessoas, cara. É muita gente, muita gente que, de alguma forma... Só no YouTube, eu tenho 535 mil assinantes. O maior canal de vídeos do mercado imobiliário. Então, assim,
Hoje a gente consegue ter uma ramificação de conteúdo muito grande. E eu acredito que toda pessoa que de alguma forma consome o nosso conteúdo, ela é impactada pela metodologia. Então, não é só aquela pessoa... Porque eu tenho muita gente que me acompanha desde o início e que nunca fez um curso meu presencial. Mas tá lá. Então, assim, eu acredito que a gente tem uma capilaridade muito grande aí no mercado. Então, para quem não segue o canal do Guilherme Machado no YouTube, tá aí a oportunidade. Aproveita e segue o canal da Zaidan Imóveis também. A gente é muito forte no digital. Muitos têm falado sobre a tecnologia. Já tem aí mais de 8, 9 anos que se fala que os corretores de mercados eles vão ser comidos pela tecnologia. E eu queria saber o que é que você acha que vai acontecer no mercado nesses próximos 5 anos, principalmente com a tecnologia ela vindo cada vez mais forte. Eu acredito muito, Zaidan, que o mercado, assim, a gente tem ciclos, né? E hoje o ciclo é a tecnologia, que é um ciclo forte. Eu falo que a gente está vivendo aí um momento de revolução muito grande, talvez maior do que a Revolução Industrial. E, de fato, a nossa profissão ela tem passado por uma evolução muito grande, né? O conhecimento, a informação, a educação, hoje ela faz parte do portfólio do corretor de imóveis. Não dá mais para ser aquele corretor mostrador de imóveis, aquele corretor sem informação, sem conhecimento. E hoje a tecnologia integrada no nosso dia a dia, sem sombra de dúvida, vai descartar, porque a tecnologia não vai matar o corretor, vai matar o corretor que não usa tecnologia. Então a gente mais do que nunca precisa se antecipar, se atualizar e nos diferenciar com a tecnologia, deixando ela fazer o trabalho operacional. E acredito muito que a gente vai ter mais tempo para fazer o que realmente importa, o que torna um corretor de imóveis verdadeiramente diferente, que é o quê? Ser gente que ajuda a gente a ter essa relação pessoal, essa relação, você ter tempo para ouvir o cliente, de fato, para conseguir extrair dele as verdades, muitas vezes que eu digo assim, a segunda verdade dele, o porquê que ele busca aquilo. Então, eu vejo que a tecnologia vai tirar do mercado quem não a usa e vai potencializar quem a usa de uma forma onde o impacto final para o cliente torna-se, de fato, percebível de uma forma muito mais profissional. Então, tá aí a dica para aquele corretor que está iniciando agora, mas tem medo da tecnologia acabar com o trabalho dele. Eu também sou defensor dessa tese. Eu acho que aqueles que souberem lidar com a tecnologia vão aproveitar bastante. E, aqui, na verdade, já tem muitos corretores que estão surfando a onda. Hoje, dentro da Zaidan Imóveis, o Instagram é a nossa principal fonte de ferramenta de clientes. E isso sem usar tráfego pago. Só orgânico. Só orgânico. Tem 5 anos que a gente não faz tráfego pago. A gente está na contramão do mercado imobiliário. E eu tenho muito orgulho de ter aprendido isso com você. A gente hoje percebe uma dependência do mercado imobiliário atrás de lead, através de tráfego pago. Parece que os corretores estão viciados, os corretores estão doentes. Então, o corretor mal chega na imobiliária, ele quer tráfego, ele quer aquele cliente que veio através do digital. E já aproveitando, eu queria saber a tua resposta, se você prefere o cliente que vem de relacionamento ou se o cliente que vem de tráfego. Vou responder, mas antes vou voltar um passo atrás. Essa dependência de lead, a gente vê que é de um mercado passado, porque o mercado hoje, que a operação só depende do lead, é um mercado já... Eu lembro da época do jornal, que a gente tinha um jornal impresso e que a gente precisava do anúncio ali no jornal, depois nós tivemos o portais e hoje a gente está vivendo a era aí do conteúdo. Então, sem sombra de dúvida, todo corretor, toda empresa, ela é uma marca e precisa ser um canal de conteúdo, um canal de aquisição. Você vê aí grandes CEOs de grandes operações aí utilizando as suas contas, trazendo, familiarizando, tornando mais familiarizado com a sua própria audiência. Então, sem sombra de dúvida, quem consegue gerar conteúdo consegue gerar mais aquisição de cliente de forma orgânica. E para mim, cara, sem sombra de dúvida, qual é a grande diferença? O cliente que vem pelo Instagram, ele tem um nível de consciência maior do que quem vem pela geração de lead. Esse cara aqui, de alguma forma, já consome seu conteúdo, essa pessoa que já tem um relacionamento com você já construiu confiança com essa pessoa. Então, sem sombra de dúvida, o cliente que vem de forma orgânica, por ter um nível de consciência maior, você vai ter uma jornada de compra menor, um menor desgaste emocional, uma maior conversão e tornando esse canal de aquisição muito mais relevante na sua operação.
Por isso, que em 5 anos, que dentro da Zaidan, Você só. Canal de aquisição é orgânico, né, cara? orgânico, nem portal, nem tráfego pago. Hoje a gente faz uma média de 2 eventos com esses clientes que estão se relacionando com a gente já através do Instagram. E essa sacada eu tive bastante nas nossas mentorias lá atrás, quando a gente via que cada vez mais o mercado estava dependente. Eu ficava brincando, dizendo que os corretores estavam drogados, Isso aí. porque o tráfego era uma droga. E a gente decidiu seguir na contramão do mercado. Enquanto todo mundo correu para o on, eu disse, ó, vamos atacar o off, vamos trazer aí 50 a 100 clientes diferentes por mês, onde a gente consiga atacar de forma orgânica e principalmente educando esses clientes. Então hoje o jogo da gente, da Zaidan Imóveis, é trazer clientes através do Instagram, onde a gente faz aí 2 eventos. Na maioria desses eventos são eventos educativos, onde a gente fala sobre rentabilidade, onde a gente fala sobre o porquê Porto de Galinhas, Tamandaré e Maragogi estão crescendo. E tudo isso eu sou muito grato, porque foi a metodologia quebra-regras que me Que ensinou. bom. Não, eu fico grato aí pelo seu reconhecimento e sou muito grato também pela parceria nossa, né, cara? Você chegou onde você chegou por ter aplicado aquilo que você aprendeu, né? Você sempre é um cara de aplicação, né? Você aplica rápido, erra rápido e ajusta rápido, né, cara? Por falar em aplicação, essa pergunta vai sobre algo que eu aprendi muito com você. A Zaidan Imóveis, todo mundo sabe que é a única imobiliária do Brasil especialista em imóveis compactos. Aprendi também, dentro da mentoria, a importância de se posicionar, a importância de ser o melhor em algo. Então, hoje, quando alguém quer comprar um apartamento compacto nas nossas praias, eu tenho certeza que a primeira marca que todo mundo lembra é a nossa. E aí eu queria saber o que você acha das empresas que trabalham de forma generalista e das empresas que trabalham de forma especialistas dentro do mercado imobiliário. Bicho, eu acredito que as empresas generalistas, elas tendem a ficar cada vez menos relevante, porque o cliente está buscando o especialista. Estava vendo hoje, cara, olha que interessante, estava vendo hoje no The News, aquele jornal online, que nós temos hoje uma janela de oportunidade grande para festas, sabe de quê? De divórcio. Então, quem conseguir especializar, já tem empresas se especializando em festa de divórcio, porque o índice de divórcio hoje no Brasil é muito grande e tem empresas hoje se especializando em festa de divórcio. Estou falando isso exatamente pela empresa especialista e generalista. Temos empresas de festa e temos empresas que fazem festa de divórcio. Eu tenho um público menor, mas um público muito mais fiel, um público que vai gerar valor, que percebe valor de uma forma muito maior, como você, por exemplo. Você é especialista em imóveis compactos. Então, você tem um público menor, porém um público muito mais fiel. É um público que para você gerar conteúdo, fica muito melhor para você gerar conteúdo, porque você sabe a dor do seu cliente. Então, sem sombra de dúvida, os profissionais, as empresas generalistas, ela tende cada vez mais serem vistas como varejo, como preço. E eu acredito que essas empresas não têm muita sustentabilidade no mercado no médio e longo prazo. Eu sempre falava bastante para os corretores e para os nossos investidores que eu queria ser como o melhor sushi da minha cidade. Na minha cidade tem vários sushis, mas tem um sushi específico que você paga 5, 6 vezes mais que o preço e que ele tem fila praticamente todos os dias. Então, 11 anos atrás, quando a gente começou a engatinhar no mercado imobiliário, isso era uma coisa que ficava muito forte na minha cabeça. Eu não entendia como as imobiliárias queriam trabalhar o mercado todo. Primeiro, porque era impossível você atuar em todas as frentes de mercado imobiliário. E depois, porque eu entendia que você ser reconhecido dentro do mercado imobiliário, querendo atuar em todos os nichos, é muito mais difícil. Então, alinhado esse pensamento, e depois que a gente entrou na metodologia de quebra de regras, ficou muito fácil da gente escolher um caminho. E hoje eu colho bastante frutos aí dessa questão do posicionamento que a gente criou e se tornar aí a única imobiliária. Hoje você é uma referência, né, Zaidan? Hoje o trabalho que você tem construído, a forma como você tem se posicionado, você é um cara de um network muito grande. Então, assim,
não somente na venda, mas você conseguiu trabalhar em outras as áreas. Você é um cara muito bem relacionado, um cara muito bem querido, sua empresa está muito bem posicionada. O que você lança, entrega, que hoje Verdade. é um diferencial, né? Tem muita gente que faz projeto, papel aceita qualquer coisa, né? Faz muita imagem 3D bonita e tudo, mas não consegue entregar. Então você lança, você entrega, você está gerando rentabilidade para o seu investidor. Então, assim, você tem um trabalho hoje, um portfólio de trabalho, você conseguiu construir o seu próprio método de geração de aquisição, construção e network que tem feito aí de você uma grande referência nacional. Então, assim, dá certo, né, cara? É aquele cuidado, né? De tomar conta de todos os pilares. Não adianta a gente só fazer lançamentos, a gente só fazer eventos, se a gente não se preocupar de, no final de tudo, o investidor não rentabilizar aquilo que a gente promete, aquilo que a gente fala, e o negócio ele deixa de ser expectativa e se torna realidade. No final de semana, a gente estava em Carneiros, Isso eu ia falar agora. e eu estava conversando com você que o desafio da gente é entregar cada vez mais um projeto melhor, contanto que esse projeto ele não fuja de um orçamento. Então, o investidor que compra com a gente, ele paga 250, 300 mil reais num apartamento. Muitas vezes ele não tem um projeto com disco voador, que a gente fica brincando, um projeto com muitas coisas diferentes, mas o que a gente promete é que ele vai tirar mais de 1%. Então, o investidor ele quer comprar um projeto diferente, mas se a gente não entrega essa rentabilidade que ele almeja, nada disso vale a pena. Então, a gente tem um E a mercado... velocidade de entrega também que você faz, né? Total. Então, a gente defende muito o ciclo da entrega rápida, alinhada com um produto de custo-benefício, que o investidor consiga rentabilizar mais de 1%. Então, E não tem marketing melhor do que um cliente satisfeito, né? Total. Eu falo muito que hoje a gente percebe no mercado imobiliário, imobiliárias querem ter 100 mil corretores e construtoras querem lançar vários projetos. E você fazer uma marca forte, dentro da minha visão, é você ter corretores ganhando dinheiro, independente de 10, 20 ou 100, e você ter empreendimentos entregues dentro do prazo e do projeto que você prometeu. Então, se você consegue fazer uma imobiliária com 10, 20 corretores, onde essa galera ganha grana, e se você consegue entregar 3, 4 projetos rápidos, isso vale mais do que 1 milhão no bolso. Só que o mercado ainda pensa de uma forma diferente. A gente vê aí imobiliárias se matando para ter cada vez mais corretores e construtoras se matando para fazer empresas de lançamento e não empresas de construção e incorporação, como eu acredito que tenha que ser. É diferente, né? Empresa de lançamento é uma, empresa de construção e incorporação é outra, né? E a quantidade de corretores de imobiliária nada mais é do que um diploma da incompetência dos gestores de fazer gestão da sua própria empresa. Não tem coragem de se posicionar, então não tem coragem de trabalhar de forma... se tornar um especialista, não tem método, não tem treinamento para os corretores, tem cobrança, geração de lead, aí começa a viciar os próprios corretores. Eles criam a droga, vendem a droga e matam os drogados dentro da sua própria empresa nessa geração de leads. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Hoje, a gente vê uma dificuldade muito grande dos corretores de quererem fazer reuniões presenciais. Parece que virou uma coisa anormal. Então, o corretor hoje ele quer fechar uma venda sem tomar um café com o cliente. Isso aí. Sem se envolver, sem saber onde o cliente mora, sem saber o sobrenome do cliente. Infelizmente, o mercado permite isso. Só que a gente sabe também que esse corretor ele não tem longevidade. Não tem. Ele não tem constância. Ele vende uma vez, mas daqui a pouco ele vai passar 2, 3 meses sem vender. E eu volto a dizer que a gente segue na contramão do mercado imobiliário. Quando a gente vai analisar os dados das vendas da gente, eu sempre faço questão, se o cliente for de Recife, que tenham tido reuniões presenciais, que esse cliente esteja presente nos eventos com a gente. Então, praticamente, é meio que uma premissa, se a pessoa é do Recife, se a pessoa é de Pernambuco, ela tem estado com a gente. E quando o cliente é de fora, hoje a gente tem 50% dos nossos clientes de fora, é saber quantos clientes fizeram reunião por Zoom. Hoje a gente tem aberto nossos eventos de forma digitais, que é para fazer que esse cliente que não está em Recife, esse cliente que é de fora do país, ele consiga se envolver com a gente nos nossos eventos, sentindo a mesma sensação do cliente presencial. Né? Como se estivesse ali dentro, né? Total. Então a gente está investindo muito forte nisso. Hoje pela manhã eu estava
compartilhando no meu Instagram que tinha esse podcast com você, e alguns corretores me pediram para fazer uma pergunta para você, corretores novatos. Manda aí, bicho. Bicho, se você fosse um corretor que estivesse iniciando dentro do mercado imobiliário agora, quais seriam as 3 dicas que você daria para esses corretores? Cara, primeira coisa, conhece o mercado, conhece o produto que você vai vender. Não sai para mostrar apartamento se você não conhece. Segundo, adote um método. Você precisa de uma metodologia para poder te guiar. Venda não é intuição, venda não é sorte, venda é metodologia. Que não seja QR, mas que seja uma outra metodologia. E a terceira, talvez é a mais importante, cuidado com as pessoas que você anda. As pessoas que você anda vão dizer exatamente o sucesso que você vai ter. É muito comum nesse início de carreira a gente se aproximar e ouvir de pessoas que já estão machucadas no mercado e não estão estudadas, estão em ciclos viciosos, não virtuosos, crenças que limitam o seu próprio crescimento. Então, muito cuidado com as pessoas que você vai andar. Então, essa seria, para mim, as principais dicas, sendo essa terceira talvez a mais importante. Quando eu fiz 30 anos, eu resolvi me afastar de todas as amizades que eu tinha na época. E eu sempre falo que eu atribuo muito o meu sucesso a ter buscado companhias novas. Às vezes não são nem amigos, mas são pessoas que possam proporcionar a gente alguma coisa. E esse proporcionar a gente, às vezes não é a grana, às vezes não é negócios, mas sim ensinamentos. E mais uma coisa que a metodologia me ensinou foi estar buscando sempre essas conexões. Então, muita gente diz que eu sou o rei do relacionamento em Recife, que eu sou o rei do relacionamento em Recife, e pouca gente sabe que 10, 11 anos atrás eu não tinha relacionamento com absolutamente ninguém, principalmente gente de grana. E quando me perguntam como é que você consegue fazer tanto relacionamento, eu digo, eu tenho muito conhecimento. Quanto mais grana a pessoa tem, ela vai te dar atenção se você tiver o que oferecer. E eu busquei conhecimento, eu busquei ser a pessoa que conhecia mais sobre o meu modelo de negócio, sobre imóveis compactos. Então, a gente conseguiu ter o relacionamento que a gente tem hoje através do conhecimento que a gente buscou nesses 11 anos aí. Em muitas vindas para São Paulo. Isso eu falei agora. Em muitas imersões. Eu acho que você estudou nesses últimos anos. Rapaz, aí? Eu já me hospedei em mais de 500, 600 apartamentos compactos. Isso aí. Para absorver. Antes do podcast, a gente estava falando sobre alguns empreendimentos aqui em São Paulo. Então, hoje, a vivência que a gente tem de mercado, essa vivência, esse conhecimento faz a gente ser muito forte no nosso network. E tem a ver com a sua primeira pergunta, né? Para mim, Guilherme, o que faz você estar 14 anos no mercado? Foi o que eu te falei, a minha vivência no próprio mercado. Então, o que faz você ser forte? A sua vivência no próprio mercado. Então, você é consumidor do seu produto. Você tem a jornada do cliente, do seu produto, você vive ela. Então, você vive as dores e os prazeres dessa própria jornada, identificando o que é bom, o que é ruim, trazendo isso para dentro do seu negócio e aí recriando aí, tornando-se uma empresa uma empresa de construção e cooperação, não uma empresa de lançamento, como você mesmo disse, e muito bem colocado. E também o propósito, né, Guilherme, de saber que a gente não está de passagem aqui nesse mercado, que é um mercado gigante. A gente vê muita gente que começa fazendo sucesso, independente de ser consultor, incorporadora imobiliária ou palestrante, mas daqui a pouco aparece uma oportunidade aqui e ali e acaba desviando o foco. Então, quando a gente tem um propósito muito definido do que a gente quer, do que a gente ama e do que a gente defende, acaba ficando mais fácil e a longevidade aí ela é eterna. Complementando o que você disse, a gente está num jogo a gente está numa maratona, a gente não está numa corrida de 100 metros, né? Então, a gente tem a disciplina de manter-se dentro da pista, dentro da corrida, porque a gente sabe o que a gente quer de alguma forma, é a cadência, é a disciplina de fazer todo dia. Mesmo muitas vezes pegando uma chuva, o mercado não está bom, mas a gente tem aquela disciplina de continuar. Entra play, sai play. E assim, o grande bom para o mercado é que o mercado também ele cresce, ele amadurece, ele torna-se... A gente começa a ter o diferente, começa a ter análise, e isso de alguma forma também enriquece o mercado. Eu estou acompanhando que você está numa rotina aí maluca. Animal, bicho. Palestra para cá, treinamento. Imagino a bagagem que você deve estar de informações, porque cada vez que a gente consegue visitar uma operação,
por mais que você vai ensinar, eu tenho certeza que se aprende Aprende também muito. bastante coisa. Eu queria saber qual é a maior falha que você enxerga nas imobiliárias cada vez que você vai visitar uma operação diferente, Na perspectiva do corretor ou na perspectiva do na dono? perspectiva da imobiliária. Da imobiliária? Para mim, a grande falha na perspectiva da imobiliária é que os donos das empresas não entenderam ainda que não é a sua própria experiência. Porque o que a gente tem hoje no mercado, Jardim? A gente tem corretores que tornaram-se donos de imobiliária e querem trazer. O que mais ouço é o seguinte: Guilherme, eu vendia muito. Então, eu vou pensar em abrir uma imobiliária que eu vou continuar com as minhas vendas e as vendas dos corretores vai ser um extra no meu negócio. Quando o cara entra para o negócio e vê, a coisa não é bem assim. Ele não consegue sustentar suas vendas e ele não consegue fazer os corretores venderem. Então, para mim, o grande ponto é essa falta de clareza, de uma metodologia e, cara, gestão, liderança, tomada de decisão por meio de dados, como a gente falou no início aqui. É muito achismo, muita opinião. Isso cada vez mais tem tornado as operações ineficientes, dão muito mais prejuízo do que lucro. Eles não fazem nem gestão do dinheiro que eles têm. Mas vejo aí também uma grande oportunidade no mercado, porque esses caras precisam se movimentar para continuar no mercado, senão também vão morrer. O Guilherme falou uma coisa muito importante e eu uso bastante isso em algumas reuniões, quando eu estou com alguns sócios, outros empresários, empresário não toma decisão baseada em achismo. É isso aí. Então, a gente às vezes está fechando um projeto milionário e aí está discutindo com o sócio, e aí o sócio, eu acho que a gente devia fazer isso, porque o camarada lançou ali e vendeu tudo. Eu acho, não existe eu acho, Não existe. quando a gente está tratando de negócio de milhão. Se o cara acha, ele não sabe. Tá me entendendo? Então, assim, vamos tratar de negócio de milhão? Vamos analisar os dados vão ser interpretados e a interpretação dos dados vão nos dar a decisão, a direção para a gente tomar, para a gente ir. Cara, quem toma decisão em cima de opinião ou achismo, em regra, toma um prejuízo. Por isso que a gente vê aí bastante lançamentos do mercado imobiliário. Então, às vezes, o coleguinha lançou ali do lado, vendeu, aí você acha que é só copiar o projeto parecido que ele fez do teu lado e vai vender, sem buscar saber qual foi o público-alvo que comprou ali, a estratégia que fez ele vender ali, o momento que vendeu. E eu acho que a partir do momento que a gente começou a entender esse jogo, 6 anos atrás, quando a gente começou a estudar dados, quando a gente começou a buscar mais conhecimento, ficou tudo mais claro na cabeça do meu time. E não é à toa aí que a gente tem um resultado aí de 100 milhões, mais ou menos anual, com menos de 10 corretores. Que é um resultado absurdo, né, E Zé? eu tenho muito, muito, muito orgulho. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim, a minha imobiliária vendeu 200 milhões. Eu não quero saber quanto ela vendeu. Eu quero saber quantas pessoas tem para chegar nesse número. Isso aí. Porque o que eu vejo aí de operações que vendem 150, 200 milhões ano, e quando a gente vai ver, tem milhares de corretores, tem gente que está passando fome aí. Se pegar um resultado hoje de 100 milhões ano com menos de 10 corretores, é um resultado absurdo. E com um ticket aí de 250 a 300 reais. É absurdo. Que é importante. É importante. Quem não conhece, quem conhece um pouco de mercado sabe que é um absurdo o resultado. E o mais importante, a última linha lucro também. E é uma imobiliária lucrativa. Né? Não é só os 100 milhões, é os 100 milhões com uma imobiliária lucrativa, que é um grande... E com mais de metade desse time sendo investidor, já tendo seus imóveis na praia. Então, é outra coisa que a gente se preocupa bastante. Eles consomem o próprio produto que vendem, né? Então, eles falam para o cliente de igual para igual, né? Eles falam de igual para igual, eles se hospedam na praia com constância. Então, isso é que eu acho que é o alicerce que faz uma base de verdade. Sem sombra de dúvida. E passa muito mais credibilidade, né, cara? Você tem ido para o Nordeste muito. Rapaz, eu devo a minha carreira ao Nordeste. Você não tem seguidores, você tem fiéis lá, porque a gente eu tenho amigos lá. A gente vai para João Pessoa, todo mundo é Guilherme Machado, a gente vai para Maceió, todo mundo é Guilherme Machado. E eu queria saber qual é a tua visão do mercado imobiliário no Nordeste, principalmente da pandemia para cá. A gente teve as praias completamente mudadas, a gente tem um cenário aí completamente diferente, antes pandemia e pós-pandemia, e a Zaidan Imóveis está surfando uma onda gigante nas praias de Porto de Galinhas, Tamandaré e agora Maragogi, devido a esse crescimento. Então, eu queria saber a tua visão do mercado Nordeste nesses 5 anos para cá.
Eu vou responder olhando para a Zaidan. Eu acredito que o próprio sucesso da Zaidan Imóveis diz a mudança do próprio mercado de praia. Então, não se teria esse sucesso que você tem se não tivesse mudado o comportamento das pessoas, de quem visita, do investidor, do turista, porque não é só o investidor, né? Existe um investidor porque existe consumidor. Então, você tem dois PCIs, dois perfis de clientes aqui diferentes, mas que convergem entre eles. Daí você tem um terceiro agente que é a imobiliária, que é você no caso. Então, esse sucesso, essa união, essa convergência desses três atores tem feito aí um grande sucesso e simbolizado aí nas Zaidan Imóveis. Então, cara, o mercado está muito próspero, né? Muito abundante. E o Nordeste é incrível, né, cara? Pô, enfim, eu devo muito ao Nordeste, cara. Devo muito. E eu falo isso de forma aberta, porque a minha carreira começou no Nordeste. Sou uma pessoa muito querida lá, tenho amigos e não chegaria aqui, não existiria Guilherme Machado se não fosse a força do Nordeste, o carinho do Nordeste, o sucesso das pessoas que consomem o conteúdo do Nordeste. Então, cara, eu devo muito ao Nordeste, muito grato a cada um que, de alguma forma, direto ou indireta, me apoiou nesses 14 anos de trabalho. Muito bom, muito legal escutar isso. A gente está vivendo esse conto de fadas aí nas nossas praias tem 6 anos. E não é só nas praias que eu falei, mas nas praias de Salvador, nas praias de Fortaleza, a gente está vendo aí um mercado gigante, recorde e recorde de ocupações. Não é uma fasezinha que muita gente falava que quando passasse a pandemia isso ia acabar. Eu acredito que o conceito realmente mudou. Hoje a gente tem muita gente daqui de São Paulo buscando ir morar em João Pessoa, buscando ir morar em Porto de Galinhas, buscando morar em Alagoas. Então, isso faz a gente ter um mercado cada vez mais forte, com a presença de tanta gente de fora, não só investindo, mas querendo morar. Consumindo e ficando lá, né, cara? Sem sombra de dúvida. Não sei se essa expressão é certa, mas vou usá-la. O Brasil hoje, ele de alguma forma está representado ali, né, cara? O Brasil comprou o Nordeste e é muito forte, cara, é muito forte. Né? Eu chego a falar que em algumas datas é mais caro você ir para o Nordeste do que para a Colômbia, do que para a América do Sul. E isso representa o quanto o Nordeste ficou tão forte da pandemia para cá. Isso aí. Então a gente está com muito orgulho do que a gente está vivendo, do que a gente está proporcionando para o Brasil, para o mundo. E a gente tem certeza que é só o começo de uma nova era. Eu acredito que tem muito para crescer ainda, cara. Tem muito para crescer. Acho que é o início de uma nova era, o início de um novo ciclo e o início de grandes oportunidades imobiliárias. Legal. A gente está chegando ao final agora e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas aqui e eu não queria que essa mensagem fosse uma mensagem sobre mercado imobiliário. Eu fui para as tuas últimas palestras e eu vi que você acabou as palestras falando bastante sobre mudanças que têm acontecido na sua vida. Nesses 11 anos de mercado, eu também tenho enfrentado algumas dificuldades, que é sobre equilibrar família com equilibrar o lado profissional, equilibrar a saúde com equilibrar o lado profissional também. E a tua última palestra em Recife, ela me chamou muita atenção, porque hoje a gente vê um Guilherme muito mais humano, hoje a gente vê um Guilherme mais leve e mais feliz, e eu conheci você lá atrás, e vi um Guilherme completamente diferente de um Guilherme que a gente vê hoje. E a gente sabe que a vida não é só o mercado imobiliário, a vida não é só dinheiro, dinheiro é muito bom, o mercado imobiliário é um mercado surreal, mas existem outros pilares que a gente precisa equilibrar, senão nada disso vale. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho desse seu novo momento, dessa sua nova caminhada. Bicho, eu tive 2024, né, de 23 para 2023 para 2024, eu passei por um processo forte de depressão, tentei suicídio 3 vezes, quase morri. E depressão é uma doença que as pessoas me perguntam assim, Guilherme, como é que você tá? Eu falo, hoje eu tô bem, porque eu não sei como é que eu vou acordar amanhã. E é uma coisa muito louca como que a nossa mente projeta uma realidade totalmente diferente do que a gente vive. E ela veio muito por causa de um Guilherme que queria ser o melhor, um Guilherme que
tinha no trabalho uma grande fuga da realidade. Quem não para tá fugindo de alguma coisa, né? E na pandemia eu tive... tudo começou pós-pandemia. Porque na pandemia eu tive de conviver comigo dentro de casa. Olha que merda. Tive de encontrar o Guilherme de verdade e não, muitas vezes, o ator, a fantasia que eu projetava para fora. E aí, cara, eu acho que a grande mensagem é: bicho, o dinheiro é bom, corta do dinheiro, ganhe dinheiro. Eu penso que a vida, de alguma forma, ela é um desequilíbrio, porque você... desequilíbrio financeiro para equilibrar o familiar, desequilíbrio familiar para equilibrar o social, e a gente vai balanceando aí. Mas cuida da sua saúde espiritual, cuida da sua saúde espiritual, cuida da sua saúde social, da sua saúde familiar. Cuida, cara, cuida de você, tenha compaixão sobre você, porque a arrogância, a ignorância, o ego, a vaidade são coisas que você vai ter que viver, porque você é humano, mas são muito pequenas diante de quem realmente você tem, do que você tem para proporcionar e do significado da vida para você. Mas assim, cada um vivendo sua jornada, cada um vivendo seu desafio, cada um dentro do seu deserto. Mas para mim, cara, tô vivendo um ciclo bem diferente, desafiador, porque eu tô tendo que reaprender muita coisa, mas curtindo muito a jornada, curtindo muito a vida, com uma pessoa maravilhosa ao meu lado, né, Gigi? E realmente a coisa muda, e hoje a vida tem um significado muito maior para mim. Então, mais uma vez, obrigado aí pelas pessoas que oraram por mim, que rezaram por mim, que me apoiaram. Tive um grande problema do evento, você lembra? Você estava em São Paulo também, né, Zaidan? Foi uma loucura ali, tinha tudo para sumir do mercado, porque a coisa foi feia, mas a gente tinha um histórico grande por trás, tinha uma base forte por trás, e a gente conseguiu passar por esse momento, e estamos vivos aí, com a graça de Deus. Muitos amigos também nos ajudaram, enfim, só agradecer a Deus, só honrar as pessoas que estão ao nosso lado. Você é uma delas, que nunca me desamparou, nunca deixou, e sempre esteve do meu lado, apoiando de longe e de perto, sempre aí nos honrando a nossa presença. Isso também é muito gratificante. Então, muito obrigado a você e a todo mundo aí que nos acompanha, e parabéns mais uma vez pelo projeto. Você é muito resiliente, você me ensinou a ser resiliente, então você jamais ia abandonar o mercado. A gente que é apaixonado pela metodologia Quebra as Regras e que é muito grato por você, a gente está muito feliz de ver esse movimento que você vem costurando, que agora não é um movimento mais só sobre o mercado imobiliário. E eu sempre falo assim, a gente não tem nada na vida se a gente não tiver lazer, se a gente não tiver experiência, se a gente não tiver família e se a gente não tiver Deus. Se a gente não tiver esses 4 pilares interligados, nada adianta. Então, eu sou uma pessoa aí que eu me aprofundei muito na metodologia, desequilibrei em muitos momentos, e eu acredito sim que é importante, às vezes, a gente desequilibrar para depois colher algumas coisas, mas se a gente não tem esses 4 pilares aí alinhados, lá na frente vai faltar alguma coisa. E que bom que você percebeu isso, enquanto ainda dá tempo de corrigir e ainda dá tempo de aproveitar. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo e muita gratidão. Vamos para cima.